Você já teve a sensação de que algo está fora do lugar? Que a igreja de hoje já não se parece mais com aquela que Jesus fundou? Que o sagrado foi trocado pelo espetáculo? Que o púlpito virou palco? E que a fé está sendo negociada como se fosse um produto qualquer? Pois é, você não está sozinho. Tem muita gente percebendo e sofrendo com o que está acontecendo dentro das igrejas. Doutrinas sendo diluídas, líderes sendo exaltados mais do que o próprio Cristo, multidões em busca de bênçãos, mas sem disposição para carregar a cruz. O que está acontecendo com a nossa fé? Por que tantos estão feridos, confusos ou abandonando a caminhada? Esse vídeo é um chamado, um alerta, um desabafo espiritual, mas também é uma esperança, porque se ainda existe um povo que discerne o tempo e sente dor pelo que está vendo, então ainda há chance de restauração. Hoje, vamos abrir os olhos para realidades que muitos têm medo de encarar. Vamos falar do abandono da verdade, da influência da cultura no altar, da transformação da fé em negócio, do silêncio de Deus em meio ao barulho dos homens e do clamor sincero que ainda pode mudar tudo. Não é um vídeo para entreter, é para confrontar, despertar e, acima de tudo, restaurar a comunhão com o Espírito Santo. Você pode até achar que isso não tem nada a ver com você, mas fique até o final, porque talvez a sua fé esteja sendo minada de forma tão sutil que você nem percebeu. Talvez a frieza espiritual, a desconfiança, o cansaço que você tem sentido não sejam apenas fases, mas sinais de que o céu está chamando a sua atenção. E se você ignorar, pode estar fechando os ouvidos justo quando Deus está querendo restaurar sua visão. Não é hora de fugir, é hora de discernir, de olhar para dentro e de ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja. Se você ama a palavra, se você sente falta de uma igreja que ora, que jejua, que prega a cruz, que vive o evangelho com temor, então este vídeo é para você. E mais do que isso, é para reacender algo dentro de você que o mundo tentou apagar. Chega de viver no automático, chega de seguir tradições sem poder, ministérios sem essência, cultos sem presença. Deus está levantando sentinelas, vozes, intercessores, profetas, e talvez você seja um deles, mas primeiro você precisa despertar. Então respira fundo, abre o coração e vem comigo, porque nos próximos minutos nós vamos caminhar por 5 revelações que estão mexendo com as estruturas espirituais da igreja neste tempo e pode ter certeza, se você ouvir até o fim, algo dentro de você nunca mais será o mesmo. Há algo inquietante acontecendo nas igrejas e muitos fiéis já sentem no coração, mas não sabem como expressar. Não se trata apenas da falta de pregação, mas do silêncio sobre temas essenciais da fé. Antigamente, os púlpitos eram lugares de choro, arrependimento, transformação. Hoje, em muitos lugares, tornaram-se palcos de discursos agradáveis. As verdades que antes nos confrontavam e purificavam agora estão sendo trocadas por frases de efeito e mensagens motivacionais. Onde está o temor do Senhor? Onde está a voz profética que clama no deserto, que chama pelo arrependimento? O silêncio não é neutro, ele fere. Quando os líderes deixam de pregar sobre pecado, juízo, santidade e céu, o povo se torna vulnerável a qualquer vento de doutrina. Muitos pastores dizem que estão adaptando a linguagem para alcançar mais pessoas. Mas será que a verdade precisa ser diluída para ser compreendida? Jesus nunca suavizou a mensagem para agradar os ouvintes. Ele falava com amor, sim, mas também com autoridade e clareza. Quando os púlpitos se calam sobre temas difíceis, como adultério, idolatria, ganância, mentira e até mesmo sobre o inferno, o povo acaba vivendo como se nada disso existisse. A ausência da verdade gera confusão espiritual. E o pior, cria-se um cristianismo confortável, sem cruz, sem renúncia, sem transformação.
Um evangelho que não confronta, não converte. E um crente que não é confrontado pela palavra também não cresce espiritualmente. Esse silêncio tem feito muitos cristãos mais velhos se perguntarem: cadê as mensagens de antigamente? Aqueles cultos em que a palavra era pregada com temor, onde o Espírito Santo quebrava corações e havia confissão pública de pecados. Hoje, parece que não se pode mais falar sobre isso porque afasta visitantes, mas quando a igreja se preocupa mais em não ofender do que em obedecer a Deus, algo está profundamente errado. A fé que não é alimentada pela verdade bíblica se torna rasa, emocional, frágil. O púlpito que escolhe o silêncio diante da verdade está na prática cooperando com o engano. E como disse o apóstolo Paulo, ai de mim se não pregar o evangelho. O mais alarmante é que esse tipo de silêncio não acontece só por medo. Às vezes é fruto de alianças perigosas. Alianças com interesses políticos, ideológicos ou financeiros. Quando o pastor teme mais perder apoio do que perder a unção, o púlpito se torna cúmplice do erro. É o que vemos em Laodiceia, uma igreja rica, bem vista pela sociedade, mas morna diante de Deus. A mensagem é clara: arrepende-te. O silêncio dos púlpitos, portanto, não é apenas uma falha técnica, é uma falha espiritual que mina a fé do rebanho e abre espaço para heresias. Quando a verdade deixa de ser prioridade, o espírito também se entristece e o povo caminha sem direção. Mas ainda há tempo. Ainda existem homens e mulheres de Deus que não se dobraram, que continuam pregando com verdade e coragem. E essa é a nossa esperança. Deus sempre preserva um remanescente fiel. O povo precisa clamar por líderes que falem com ousadia, sem medo de desagradar, mas com compromisso com a verdade eterna. A fé cresce quando é regada pela palavra viva. Se quisermos ver avivamento, precisamos primeiro ver arrependimento. E para haver arrependimento, é necessário que a verdade seja dita, mesmo que doa. Porque a verdade dói, mas cura. E onde ela é proclamada com poder, o céu se move. Que Deus levante vozes que não se calem. Nos últimos anos, muitos têm sentido um desconforto durante os cultos, mas não sabem ao certo de onde vem. Não é da palavra, pois ela liberta. Não é do louvor genuíno, pois ele eleva a alma. O desconforto vem daquilo que não pertence à casa de Deus, mas que tem entrado sorrateiramente disfarçado de modernidade, de atração ou inovação. É como um perfume estranho no altar. Coisas que antes se viam apenas em shows seculares, agora fazem parte da liturgia. Luzes piscando, fumaça artificial, coreografias exageradas, roupas indecentes e letras vazias. O sagrado tem sido substituído pelo espetáculo. O culto, que deveria ser um lugar de entrega, se tornou palco para performance. E a fé vai sendo minada pela distração. Não é errado usar tecnologia ou ter excelência. Deus merece o melhor. Mas o problema começa quando o foco deixa de ser Deus e passa a ser a apresentação. O louvor deixa de ser adoração e vira entretenimento. O altar deixa de ser lugar de sacrifício e se transforma em passarela. Muitos líderes justificam: estamos apenas tentando atrair os jovens. Mas será que precisamos competir com o mundo para ganhar almas? Será que o poder de Deus já não é suficiente? A presença do Espírito Santo não precisa de efeitos especiais para impactar corações. Basta uma única palavra ungida para quebrar correntes. Mas quando trocamos unção por estratégia de marketing, o culto perde sua essência. O mundanismo entra como levedura que, aos poucos, contamina toda a massa. O mais sutil é que esse processo não acontece de uma vez. Vai entrando aos poucos. Primeiro são músicas com letras bonitas, mas sem profundidade bíblica. Depois vêm as apresentações, as modas, as gírias, os comportamentos. E quando percebemos, a igreja está falando como o mundo,
vestindo-se como o mundo, pensando como o mundo. Mas a palavra diz: não vos conformeis com este mundo. A igreja foi chamada para ser luz nas trevas e não para criar penumbra. É perigoso quando o culto se torna confortável demais, agradável demais, leve demais. Porque o evangelho é também cruz, renúncia, confronto. A alegria do Senhor é diferente da euforia emocional. A paz de Cristo não se compara ao prazer de um show. Precisamos discernir o que é espiritual do que é apenas sensorial. Esse mundanismo, disfarçado de estratégia evangelística, também está afetando a pregação. Em vez de sermos alimentados com carne, estamos sendo servidos com sobremesa. Mensagens rasas, cheias de clichês, sem confrontação nem doutrina. Como vamos resistir nos dias maus se não estivermos firmados na palavra? O culto não é sobre sentir algo bom, é sobre se render, se arrepender, ser moldado. Se saímos do culto da mesma forma como entramos, algo está errado. Quando o mundo entra na igreja, a cruz sai. E onde não há cruz, não há salvação. Não estamos aqui para agradar os sentidos, mas para preparar as almas para a eternidade. O culto precisa ser santo, separado, consagrado, sem. Isso não é culto, é evento, é tempo de acordar, de limpar o altar, de voltar ao básico, ao genuíno, ao puro. O que atrai a presença de Deus não são luzes, sons ou ideias criativas. É um coração quebrantado. A igreja precisa lembrar quem ela é, noiva, separada, consagrada. Não podemos nos misturar com o mundo esperando que o mundo deseje ser como nós. Quando o culto volta a ser para Deus, o céu se manifesta. O avivamento vem, o povo se arrepende, as lágrimas voltam, os milagres acontecem. Porque Deus não divide sua glória com ninguém. Que possamos fechar as portas para o mundanismo e abrir espaço para o Espírito Santo reinar novamente no meio da congregação. Esse é o culto que transforma. Esse é o culto que agrada ao Pai. Em muitos lugares, o rebanho olha para o púlpito e vê um pastor cansado, sobrecarregado, desanimado. A chama que antes ardia com fervor, agora parece ofuscada pela rotina, pela pressão e pela solidão da liderança. Não é falta de amor pela obra, é exaustão. É o peso de liderar sem apoio, de ter que agradar a todos, de ser cobrado por números, resultados e agendas. E quando o pastor se cansa, o povo sente. A liderança sem frescor espiritual enfraquece o corpo, e a igreja, em vez de crescer em profundidade, começa a patinar em confusão. Quando o líder se cala, o povo perde o rumo. Quando o líder se distrai, a ovelha se dispersa. Estamos vivendo dias em que muitos líderes estão no campo, mas feridos por dentro. Esse cansaço não é apenas físico, é emocional e espiritual. Muitos pastores já não têm tempo para orar, para jejuar, para buscar a Deus em secreto. Estão ocupados com reuniões, demandas administrativas, redes sociais, eventos, burocracias. A intimidade com Deus virou luxo. Mas sem essa conexão com o Pai, o ministério vira profissão. E quando o ministério se torna apenas trabalho, o altar se torna um palco vazio. Por trás das mensagens bem elaboradas, há corações esgotados que mal têm forças para continuar. E quando o líder não é renovado, ele não consegue renovar ninguém. A fonte precisa estar cheia para transbordar. Se o líder não se alimenta, o rebanho passa fome. E uma igreja faminta por presença, mas cheia de programação, se torna seca, mesmo que pareça viva por fora. Do outro lado, temos os crentes confusos, pessoas sinceras, mas sem direção. Gente que ama a Deus, mas não sabe mais em quem confiar. Ouvem pregações contraditórias, assistem líderes que dizem coisas opostas e se sentem perdidos. Um fala que pode tudo, outro diz que nada pode. Um promete bênçãos instantâneas, outro prega renúncia total. E no meio disso, o povo geme. Onde está o equilíbrio?
Onde está a verdade? Essa confusão espiritual tem deixado muitos crentes estagnados, feridos, inseguros. Alguns até deixam de congregar. Outros se tornam críticos, frios, sem raiz. E a obra vai se enchendo de gente presente fisicamente, mas ausente espiritualmente. Falta clareza, falta direção, falta verdade. E tudo isso nasce da ausência de líderes cheios do Espírito e do zelo pela palavra. Precisamos voltar ao modelo bíblico. Moisés subia ao monte antes de liderar o povo. Jesus se retirava para orar antes de tomar decisões. Os apóstolos buscavam o Espírito antes de pregar. Não dá para liderar sem estar de joelhos. O povo precisa ver em seus líderes alguém que busca a Deus mais do que visibilidade, mais do que aplausos. Um líder cheio da presença contagia. Ele não precisa gritar. Sua vida já prega. Quando ele chora no secreto, Deus fala no público. Mas para isso ele precisa de tempo, de apoio, de coragem para dizer não às distrações. E o povo, por sua vez, precisa orar pelos seus pastores, honrar, interceder, apoiar. A guerra espiritual sobre a liderança é feroz. E se o inimigo atinge a cabeça, todo o corpo é prejudicado. É tempo de cura, tempo de restauração. Deus quer levantar líderes renovados, cheios do Espírito, com a mente clara e o coração inteiro. Gente que ouve a voz do céu antes de falar ao povo. E também quer curar o rebanho, trazer clareza, discernimento, firmeza na fé. A igreja precisa de ensino sólido, de discipulado profundo, de líderes acessíveis, humanos, mas ungidos. Crentes precisam deixar de ser plateia e voltar a ser discípulos. E os pastores precisam deixar de ser apenas administradores e voltar a ser homens de Deus. Quando isso acontece, a confusão some e a fé se fortalece. A unção flui, o corpo se alinha. Porque onde há direção espiritual verdadeira, há paz. E onde há paz, há avanço. Deus ainda tem planos grandes para a sua igreja. Mas antes, Ele quer curar quem está cansado. A pergunta incomoda, mas precisa ser feita. Será que a fé virou um produto nas prateleiras da religiosidade moderna? Em muitos lugares, o que era sagrado virou mercadoria. A oração virou serviço, a bênção virou promessa com prazo e a salvação, infelizmente, virou slogan. O povo chega em busca de Deus, mas encontra campanhas de marketing, brindes ungidos e ofertas com recompensas específicas. Não se prega mais o arrependimento, mas sim a chave da virada, a porta da prosperidade, o óleo da conquista. A fé, que deveria ser expressão de entrega e confiança, está sendo tratada como moeda de troca. Faça isso e Deus fará aquilo. Mas o Deus da Bíblia não é vendedor. Ele é Pai. E a cruz não é balcão de negócios. É altar de renúncia. Quando a fé vira produto, o templo se torna loja. O culto se transforma em vitrine. E o púlpito em balcão de vendas. As mensagens passam a ser moldadas para agradar, convencer e fidelizar, como se estivéssemos lidando com clientes e não com almas. E isso tem um preço espiritual altíssimo, porque o que atrai não é mais o Espírito Santo, mas as promessas de ganho pessoal. E onde o eu é o centro, Deus já não está mais entronizado. Muitas igrejas passaram a competir entre si por espaço, membros e recursos. A disputa não é mais contra as trevas, mas contra as estatísticas. Pastores se sentem obrigados a oferecer algo novo toda semana para não perder o público. Mas a fé não precisa de inovações constantes. Ela precisa de raiz, verdade, comunhão e doutrina. A consequência disso é um povo mimado espiritualmente, acostumado a receber, exigir, cobrar de Deus, mas sem compromisso real com o reino. Pessoas que querem as promessas, mas rejeitam os processos, que clamam pelas bênçãos, mas fogem da obediência.
E quando as coisas não acontecem como esperavam, abandonam a fé como quem troca de fornecedor. Isso gera uma espiritualidade frágil, superficial e interesseira. Mas Jesus não veio vender nada. Ele veio oferecer vida, e vida abundante, sim, mas que começa pela cruz, passa pela renúncia, caminha pela obediência e culmina na eternidade. Essa geração precisa reaprender que fé não é negócio, é relacionamento. E onde há relacionamento verdadeiro, há entrega sem exigências, há amor sem condições. Não é errado desejar prosperar, ser curado ou alcançar promessas. O problema é quando isso se torna o foco central da caminhada cristã. O cristianismo não gira em torno das bênçãos, gira em torno de Cristo. Se ele for o centro, tudo mais encontra seu lugar. Quando buscamos primeiro o reino, as demais coisas são acrescentadas. Mas quando buscamos primeiro as demais coisas, o reino se afasta. E isso é o que tem acontecido. Muitos estão buscando a mão de Deus, mas não o seu rosto. Querem as promessas, mas não a presença. E isso cria uma geração que sabe declarar versículos, mas não sabe viver o evangelho, que sabe cantar, mas não sabe servir, que sabe pedir, mas não sabe se submeter. É hora de voltarmos ao essencial, a fé simples, a devoção verdadeira. A igreja precisa ser purificada desse comércio disfarçado de culto. Deus não precisa ser promovido, ele precisa ser entronizado. A fé não precisa de marketing, ela precisa de verdade. Quando voltamos ao evangelho puro e simples, os milagres acontecem naturalmente, a provisão vem no tempo certo e a alegria do Senhor nos sustenta. A fé verdadeira é capaz de resistir às perdas, superar os desertos e permanecer firme mesmo quando as promessas ainda não se cumpriram. Porque ela não está baseada no que Deus pode fazer, mas em quem Ele é. E isso basta. Que sejamos um povo que busca a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele dá. Só assim veremos um avivamento real, sem manipulação, sem barganha, sem artifícios. Um avivamento que começa no coração e se espalha como fogo santo. Vivemos dias em que muitos dizem: onde está Deus? O povo está clamando, orando, jejuando, mas o céu parece calado. E esse silêncio assusta, inquieta, até machuca. Em tempos de guerra espiritual, confusão doutrinária, cansaço emocional e manipulação da fé, o silêncio de Deus se torna ainda mais ensurdecedor. Mas será mesmo que Ele está em silêncio? Ou será que estamos cercados de tanto barulho, de doutrinas humanas, de vaidades religiosas, de disputas e distrações, que já não conseguimos mais ouvir a sua voz suave? O silêncio de Deus não é ausência, é sinal. Às vezes, Deus se cala para nos fazer parar, para nos levar ao arrependimento, para que a igreja deixe de depender de métodos e volte a depender da presença. O silêncio dele, muitas vezes, é o solo fértil da revelação mais profunda. Em toda a Bíblia, os períodos de silêncio de Deus antecederam movimentos grandiosos. Entre o Antigo e o Novo Testamento foram 400 anos de silêncio, até que João Batista gritou no deserto e Jesus veio. Quando Deus está em silêncio, ele não está inativo. Ele está preparando o cenário, alinhando os corações, despertando o espírito dos que ainda o buscam de verdade. Mas nesse processo, o clamor do povo precisa ser mais do que um grito por socorro. Precisa ser um clamor por santidade, por realinhamento, por purificação. Muitos estão clamando para Deus mudar as circunstâncias, quando na verdade o Senhor quer mudar o coração do povo. A oração que move o céu não é a mais alta, mas a mais sincera, a que brota do quebrantamento, do arrependimento, do abandono do orgulho. Essa Deus não ignora. Hoje temos multidões clamando por milagres, por justiça, por respostas, mas poucos clamam por intimidade com Deus. Poucos estão dispostos a suportar o silêncio dele como prova de maturidade. É mais fácil gritar do que ouvir.
Mais fácil exigir do que esperar. Mas o silêncio de Deus educa a alma. Nos ensina a confiar mesmo quando não vemos. A seguir mesmo sem mapas. A amar mesmo sem respostas. A fé que floresce no silêncio é fé sólida. É fé bíblica. E é isso que o Senhor quer cultivar nesta geração. Uma fé que não depende de sinais, mas da palavra. Que não exige provas, mas se firma na promessa. Que não busca controle, mas vive na dependência. O clamor do povo precisa mudar de tom. Precisa subir como louvor, como obediência, como entrega. Aí sim o céu responde. Há um tipo de silêncio que não é ausência, mas respeito. Deus se cala quando já falou o suficiente. Quando já entregou a instrução, mas o povo insiste em ignorá-la. Ele se cala para que a responsabilidade da escolha pese, para que o povo perceba a seriedade do tempo em que vive. Em Apocalipse, há um momento de silêncio no céu antes dos juízos caírem sobre a terra. Uma pausa solene, como se o céu parasse para ver se a humanidade ainda vai se arrepender. E talvez seja exatamente esse o momento em que estamos. O céu está em silêncio, mas observando. E o clamor que sai da terra precisa ser mais que emoção. Precisa ser transformação. Deus responde ao clamor que vem de corações puros. Aquele que é gerado na cruz e não no interesse. Na renúncia, não na troca. Portanto, não tema o silêncio de Deus. Ele fala no tempo certo. Enquanto isso, purifique o seu clamor. Volte ao lugar secreto. Silencie o mundo para ouvir o sussurro do Espírito. Que a igreja volte a clamar com lágrimas, com reverência, com verdade. Chega de ruído religioso. Chega de gritos vazios. O povo de Deus precisa voltar a dobrar os joelhos com fome da presença, não de aplausos. O clamor sincero ainda move o céu. O arrependimento ainda abre os céus. A adoração ainda traz resposta. E quando o silêncio de Deus for rompido, não será com qualquer som. Será com glória, com direção, com poder. Até lá, persevere, clame, espere. Porque mesmo no silêncio, Ele continua sendo Deus. Se você chegou até aqui, é porque sua alma sente que há algo errado, sente que o evangelho pregado em muitos lugares perdeu o sabor do céu, mas também sente que Deus ainda está no controle e que Ele está chamando os seus de volta. Este vídeo não foi feito para atacar denominações, nem expor ninguém. Foi feito para despertar os que ainda conseguem ouvir a voz do Espírito mesmo em meio ao caos. Porque, apesar de tudo que está acontecendo, a fé verdadeira ainda resiste. Ela ainda pulsa. Ainda há um povo que não se dobrou aos modismos. Ainda há joelhos que não se renderam ao sistema. E talvez, nesse exato momento, você esteja sendo chamado para ser parte dessa resistência espiritual. É tempo de voltar ao primeiro amor, de examinar as Escrituras como quem procura um tesouro, de orar não por bênçãos, mas por santidade, de buscar não um culto animado, mas uma vida cheia da presença de Deus. O que está acontecendo na igreja não é o fim, é um grito de alerta. O Espírito Santo está separando os que apenas frequentam dos que realmente pertencem. Está testando os corações. Está revelando quem adora em espírito e em verdade e quem apenas consome religião. E agora, a escolha está diante de você. Ou você se acomoda no conforto da rotina espiritual, ou você decide acender de novo a chama e se tornar parte da restauração que Deus quer realizar. Eu sei que às vezes dá vontade de desistir, de se afastar de tudo, mas Deus não está te chamando para fugir da igreja, está te chamando para ser a mudança dentro dela. Talvez você seja a resposta à oração de alguém, talvez sua firmeza, sua intercessão, sua fidelidade, seja a fagulha que vai reacender o fogo num lugar apagado. Não se cale, não se esconda. Deus conta com os que ainda
Tem coragem de se manter de pé quando todos se ajoelham diante do sistema. Ele sempre usou remanescentes. E você pode ser um deles. Se essa mensagem falou com você, compartilha, espalhe, envia para alguém que está ferido, alguém que se afastou da igreja, alguém que precisa voltar para o centro da vontade de Deus. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora, porque toda semana estamos trazendo palavras profundas, despertadoras e 100% fundamentadas na Bíblia. Este canal é um lugar de confronto, mas também de consolo. Aqui você não vai ouvir promessas vazias, mas vai receber direção firme para a sua vida espiritual. E se você puder, deixe um comentário aqui embaixo dizendo: eu escolho permanecer fiel. Só isso, para que juntos possamos fortalecer uns aos outros. Agora é com você. Continue buscando, continue orando, continue firme, porque por mais que tentem minar a fé, a verdade nunca será vencida. E quem está firmado na rocha permanece, mesmo quando o mundo inteiro balança. Que o Senhor te guarde, te desperte e te levante, em nome de Jesus. Amém.